Aí você olha para os 4 cantos, a vontade é desistir. Mas aí também você olha para um lado, tem um filho que depende de você. E aí a gente toma coragem e corre atrás de tudo de novo, vai tentando tudo de novo. A gente cai aqui, levanta ali e vai tentando. Não é porque uma chuva veio e levou tudo que você deve se desesperar, se entregar ao mundo e dizer não tem mais nada para mim. Não, aí que você tem que se fortalecer. Sou carioca, apaixonado pelo Rio, amo o que eu faço, amo minha cidade, então é o meu canteiro, que eu vou plantar as florzinhas todos os dias e regá-las todo dia, para que cada dia elas floresçam mais e sejam mais fortes. O problema do trânsito ele foi criado pela gente, né? Pela nossa sociedade, então também a solução acho que está nas nossas mãos. É procurar fazer por onde. Um pouquinho que se faça, soma nesse mundo que Deus deu. Assim é que eu quero. Clima feroz de um lado, cidades que sofrem com a sua fúria de outro. Cidadãos, bens materiais e a memória de tanta história desaparecem em poucos momentos. As mudanças climáticas são uma realidade. As grandes cidades são suas maiores vítimas. Já há 3 séculos, a humanidade usa muito petróleo, carvão, agora gás natural e tudo que a gente faz para produzir coisas, para andar de automóvel, andar de ônibus a diesel. E esses gases, eles ficam na atmosfera e seguram o calor no planeta. Então o planeta está esquentando por nossa causa. Esquentar já é grave, mas o maior problema é que muda o clima. Onde chovia, não chove, as chuvas aumentam, tem mais seca, tem mais furacão. O desastre não é natural, porque a ação do homem sobre o meio ambiente não é natural. As mudanças climáticas já trazem muitos problemas. No caso do Rio de Janeiro, chuvas mais fortes, por exemplo, é o principal dele. Mas muitas vezes, quando há sofrimento humano, custos, isso não é bem da chuva, da tempestade, e sim falta de planejamento, pessoas habitando em áreas de risco, falta das devidas políticas públicas para diminuir o risco. Então é um pouco injusto chamar de desastre natural. Por isso, a importância de construirmos cidades resilientes. Nós temos que ser resilientes. Isso é uma palavra nova, muito bonita, mas que quer dizer algo que todos nós conhecemos na nossa vida comum. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nós temos que nos preparar para a coisa acontecer e as cidades sofrerem o mínimo possível, levarem um tempinho fazendo, todo mundo já sabendo o que tem que fazer, e a vida segue em frente. Para se adaptar e se preparar, o Rio de Janeiro entrou de cabeça nesse tema e foi a primeira cidade brasileira a elaborar um programa específico, o Rio Resiliente. Na prática, ele reúne todos os órgãos da prefeitura, algumas organizações e universidades em torno do estudo e das metas que devemos adotar para tornar o Rio de Janeiro mais resistente aos desastres provocados pelo clima e outros riscos. Ações como a construção do Centro de Operações Rio, a criação de mais áreas verdes e a instalação de sirenes nas áreas de risco da cidade são apenas alguns exemplos do que a cidade já está fazendo. A mudança climática é no planeta inteiro, mas a forma como ela acontece, a forma como ela impacta, depende de cada local. No caso do Rio de Janeiro, nossos problemas são mais chuva, nível do mar subindo, dengue durante mais tempo e muitos outros. Então, cada lugar tem que estudar o que vai acontecer para se preparar. Já existem muitas cidades resilientes espalhadas pelo mundo, como Nova York, Florianópolis, Veneza, São Francisco, Quito, Beirute, Brasília, Jacarta.
Cada uma estudou suas fragilidades e planejou ações que ajudaram a enfrentar os problemas provocados pelo clima, como enchentes, terremotos e deslizamentos. As cidades estão se movendo, as Nações Unidas têm um documento que sugere as principais diretrizes estratégicas para que a cidade possa ser resiliente. Elas são, a primeira de todas as coisas é o envolvimento, o engajamento, a participação das pessoas, todas elas. Porque é através de redes funcionando juntos, por exemplo, a mais alta tecnologia avisando que vai chover antes, um sistema de comunicação que fica todo mundo sabendo onde é que vai chover, a diretora da escola, o pessoal da saúde e família, a defesa civil principalmente, mas também as pessoas da comunidade, elas já sabendo o que vão fazer, para onde que se dirige, para quem que avisa e assim por diante. Então, o primeiro de tudo é participação, é geral. Por melhor que seja o órgão de defesa civil de qualquer lugar do mundo, quem dá a primeira resposta é quem é que vive e quem é que mora. Essas pessoas, se não estiverem preparadas, a magnitude, a intensidade do desastre vai ser muito maior. A defesa civil ensina os alunos a fazer as coisas antes das coisas acontecer. Mas aquele negócio de, tipo assim, vou perder meus negócios que eu tenho de casa, comprei, mais fácil a gente perder do que perder a vida. É impossível evitar que chova, um guarda-chuva gigante aqui em cima da cidade. Mas o que a gente tenta evitar e o que a gente tem tentado bastante, trabalhado forte para evitar, é que tenhamos danos humanos, mortos e feridos. O Rio de Janeiro tem uma geografia maravilhosa, mas ao mesmo tempo o que ocorre? As chuvas batem nas encostas dos dois maciços montanhosos, Pedra Branca ou Tijuca, e descem. E se encontrarem maré cheia, não tem como escoar, e aí inunda. O que a ciência das mudanças climáticas é um conhecimento robusto? Vai chover mais vezes, vai chover mais forte e o nível do mar está subindo cada dia. Um pouquinho só, mas todo dia. Portanto, as marés cheias vão ficar bem mais altas. Este problema vai se acentuar muito. Nós temos que trabalhar com isso desde agora, olhando para amanhã, pode ter uma chuva, mas também para depois de amanhã, daqui a 3, 5 anos, preparar a resiliência, mas também para daqui a 20, 30 anos, porque nós vamos ter que gastar muito dinheiro em infraestrutura. Começou a chover, a gente fica naquela oscilação, né? E agora? O que eu vou fazer? Porque é muito complicado. Eu fui para casa, meu filho perguntou, eu falei, filho, acabou a loja toda, mas a minha luta e a minha vontade não. Eu vou continuar. E continuei. Protesto contra a enchente. Aqui é um trecho da nossa manifestação. Estamos agora no interior, né, do reservatório de controle de enchente da Praça da Bandeira. Ele está em pleno funcionamento para resolver esse problema aqui no local da Praça da Bandeira. Então, nosso manifesto, eu acredito que foi um manifesto democrático. O Rio de Janeiro está fazendo um negócio muito bacana, que é juntar a mais alta tecnologia, radar para ver em que bairro vai chover, um centro de operações com tecnologia de informática e comunicação mais alto nível, uma parte que pertence ao poder público, que é todas as secretarias e órgãos estarem, não quando acontece, antes, entrosados e combinados com esse centro de operação, sob coordenação da Defesa Civil, e a sociedade, as pessoas e o poder público a serviço disso, a serviço da informação e da ciência e a serviço das pessoas. Juntando isso, a gente constrói uma cidade mais resiliente. Tem que conhecer o que você está trabalhando. Não adianta você tentar gerir uma cidade se você não conhece o que está acontecendo nela. Para quem gosta de trabalhar com pessoas, para quem tem visão de gestão, para quem tem um senso de urgência em relação aos problemas do vizinho, não apenas com os seus, isso aqui é um prato feito para
a felicidade mesmo, como profissional, como ser humano. Se nós fôssemos explicar para as pessoas o que é gestão de risco de um ponto de vista simples, significa que a gente simplesmente vai incluir em cada ação do nosso planejamento a possibilidade de que aquilo não dê certo. Cidades são todas diferentes, mas todas têm um problema. A economia da segunda metade do século passado é uma economia baseada no modelo norte-americano, e esse é o modelo do automóvel. E todas as cidades foram construídas para o automóvel. E não dá mais, é automóvel demais. E isso atrapalha tudo, não é só o tempo de mobilidade. Atrapalha o tempo da mãe com os filhos, portanto atrapalha a educação. Atrapalha se você precisa de um atendimento de saúde, demora demais para chegar. Atrapalha a produtividade da economia e, portanto, a renda e o emprego da cidade. Isso sim, em todas as cidades tem que mudar. Não é acabar com o automóvel. O automóvel virar uma coisa para uso inteligente. E para que isso mude, é preciso uma grande oferta de transporte público coletivo de boa qualidade. A pessoa, quando utiliza o carro sozinha, ela é como se fosse um prédio que tivesse um elevador para cada pessoa. O trânsito do Rio é bem caótico e imprevisível. Você não sabe onde é que vai estar parado, você não sabe onde é que vai estar rodando. O carro vai ser o cigarro do futuro. Só de tempo de transporte que a gente gasta para chegar no Rio é numa faixa de 1h30, cara, entendeu? Então o trânsito está bastante complicado para chegar ao centro do Rio. E quando eu ando de carro, assim, a gente sempre se pega o carro particular, tenta encher ele, para pelo menos diminuir um pouco a nossa culpa, sabe? Os trens estão muito saturados, lotados, metrô, também é complicado. A cidade tem uma melhor qualidade de vida quando você tem uma melhor mobilidade. Os ecossistemas, eles nos ajudam demais a nos defendermos dos problemas das mudanças climáticas. Então, proteger os manguezais do Rio de Janeiro, somente na Zona Oeste, proteger as nossas 3 florestas. Nós temos 3 florestas, Floresta da Tijuca, Pedra Branca, Mendanha, entre outras áreas verdes. Nós devemos protegê-los porque eles são fonte de vida, porque nós amamos eles, mas também porque eles nos defendem. O grande problema do homem é que, ao longo dos últimos anos, nós construímos as cidades alheio à natureza. Nós precisamos construir as cidades mais amigas da natureza. Nós precisamos saber conviver efetivamente com a natureza. O parque é muito grande, então tem travessias e trilhas para diversos tipos de atrações, mirantes naturais, cachoeiras, ou mesmo quem quiser admirar a natureza, contemplar a natureza, observar aves. Tem muita coisa interessante para se visitar e para se conhecer. Então eu estou te mostrando ao meu neto o que é a natureza, para não deixar nada, papel no chão, para não deixar destruir, arrebentar, acabar com os micos, acabar com os macaquinhos, acabar com o tucano, acabar com tudo, porque senão não vai ter nada que se apresentar e nada para ver. O crescimento populacional do Rio, ele sobe a cada dia, e a pressão que as construtoras fazem por novas moradias ao entorno do parque é muito grande. Então acho que o principal desafio é esse, é não deixar que o parque perca espaço. E aí nós vamos enfrentar problemas, mas ao mesmo tempo nós vamos ter construído uma cidade melhor. Nós vamos ter, não só estar preparados para resistir, mas também nós vamos ter feito mais do que isso. Nós vamos ter feito mais cidade, mais encontro. Sustentabilidade não é só enfrentar os problemas, é construir um mundo melhor.